Vamos falar agora sobre potenciação de números decimais e radiciação de números decimais, tá? Continuando os nossos estudos da apostila do quarto bimestre, unidade 1, falaremos então desses dois assuntos aqui agora. Gente, o conceito da potenciação, o que a gente aprendeu já com os números naturais? Potenciação é a multiplicação de fatores iguais, ou seja, a multiplicação de números iguais. Se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, 6 elevado a 2, que nós também falamos 6 elevado ao quadrado, eu não vou fazer 6 vezes 2. Eu tenho que fazer 6 vezes ele mesmo, a quantidade de vezes que tiver indicado no meu expoente. Então, se eu tenho 2, vai ser 6 vezes 6, ó, 2 vezes. 6 vezes 6, 36. Aí, se eu tivesse, por exemplo, 2 elevado a 3, que também é chamado de 2 elevado ao cubo. Como que eu faço isso aqui? Muito aluno ainda confunde, fazendo 2 vezes o 3. E não é isso, ó, é multiplicação de fatores iguais. Fatores são números iguais, ó. Quantidade de vezes que tiver no expoente, a quantidade de vezes que eu coloco aqui, ó. 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 2, 8. Por isso, 2 elevado ao cubo é igual a 8. A mesma coisa vocês vão aplicar para os números decimais, tá, gente? Se eu tenho aqui, por exemplo, ó, 3,2 elevado a 2, eu vou ter que fazer 3,2 vezes 3,2. Fazer a continha de multiplicação conforme vocês já aprenderam em um outro vídeo que eu vou deixar aqui para vocês também indicado nesse vídeo pelo card, tá bom? E eu posso também utilizar o recurso, né, de transformar o número decimal em fração e efetuar a potenciação nesse novo formato, tá? Não é difícil. Ó, 3 inteiros e 2 décimos. Transformando isso aqui em fração, pego todo o número, ó, fica 32. Quantas casas eu tenho aqui? Uma. Então, tá na casa dos décimos, 32 décimos. Isso elevado a 2 me dá que situação? 32 vezes 32 e 10 vezes 10. 32 vezes 32 dá 1024, 10 vezes 10 dá 100. Olha só, uma divisão por potências de 10, ó. Quantos números eu tenho aqui? Quantos zeros? 2 zeros, então a minha vírgula que está aqui, para o resultado, né, dessa divisão, vai andar 2 casas para a esquerda. 2 casas para a esquerda. Então, 1, 2, ficando 10,24. Eu acho mais trabalhoso, porque você vai ter que transformar em fração, fazer a multiplicação para depois dividir. Então, a gente já faz direto, ó, o 3,2 vezes 3,2, tá? Confiram aí no card o vídeo sobre a multiplicação de decimais, ok? E a radiciação? O que é a radiciação, né? A famosa raiz. Eu posso ter raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta. Aqui nós vamos trabalhar a raiz quadrada apenas. Para compreender melhor o que ocorre com a radiciação dos números decimais, a gente precisa revisar, então, essa operação utilizando os números naturais e também os fracionários. Olha só, raiz quadrada de 81. A radiciação é a operação inversa, contrária da potenciação. Eu tenho que pensar que número foi multiplicado ele por ele mesmo para dar 81, ó. A minha raiz de 81, ela é obtida pensando o quê? Qual número eu multipliquei ele por ele mesmo para dar 81? 9, né? Aí eu preciso também ter um bom conhecimento de tabuada. 9 vezes 9 dá 81, portanto, a raiz quadrada de 81 é 9. E se eu tenho uma fração para calcular a sua raiz quadrada? Eu vou fazer a mesma coisa, só que com o numerador e o denominador, né? Qual é a raiz quadrada de 25? Qual número eu multipliquei ele por ele mesmo que deu 25? Foi o 5. E qual vai ser a raiz quadrada do 49? Que número eu multipliquei ele por ele mesmo para dar 49? Foi o 7, ó. 7 vezes 7, 49, ok?
Então, a raiz quadrada de 25/49 vai ser quanto? 5 sétimos, porque 5 vezes 5 dá 25 e 7 vezes 7 dá 49. Nós vamos trabalhar com a ideia da fração para ajudar o cálculo de raiz de números decimais. Olha só que interessante. Nós vamos transformar, então, os números decimais em frações para fazer essa radiciação. 25 centésimos nós temos aqui, ó. Transforma ele em fração. A própria leitura já nos ajuda nessa transformação, olha. 25 centésimos. Calculando, então, nós temos a raiz quadrada de 25. Qual número eu multiplico ele por ele mesmo para dar 25? 5, ó. 5 vezes 5 vira 25. E de 100, que número eu multiplico ele por ele mesmo para dar 100? É o 10. 10 vezes 10, 100. Então, raiz quadrada de 0,25, tá? Eu transformei inicialmente em fração. Raiz dessa fração, 25 centésimas, é 5 décimos. Como que a gente transforma os 5 décimos em decimal? Dividindo o numerador pelo denominador. E a própria leitura já nos ajuda. 5 décimos, uma casa após a vírgula. Olha só. Então, a raiz de 25 centésimos é 5 décimos. Mesma coisa eu vou fazer para o outro exemplo aqui, ó. 1 inteiro e 69 centésimos. Para transformar isso, fica 169 centésimos. Qual número multipliquei ele por ele mesmo para dar 169? Foi o 13. 13 vezes 13, 169. 10 vezes 10, 100. Aqui no caso do 100. 13 décimos. 13 dividido por 10. Ó, minha vírgula tá aqui, anda uma casa para a esquerda. 1,3. Então, o resultado que nós temos da raiz quadrada de 1,69 é 1,3. Quer tirar a prova real? Gente, simples, tá? Você vai fazer 1,3 vezes 1,3 que você obtém esse valor. Você vai fazer 0,5 vezes 0,5 e vai obter esse valor. Lembrando, mais uma vez, ó, observem aí no card o vídeo indicativo de multiplicação de decimais, tá bom? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, entre em contato. Bons estudos, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.